Olá, meus queridos irmãos. Eu sou o Carlos Humberto, sou membro de uma igreja batista, a Igreja Batista em Itaparica. Sou ministro de missões, sou diácono da igreja, estou servindo na congregação aqui em São Conrado e eu estou na presidência da Associação Batista Vila Velhense, uma associação com mais de 100 igrejas e com mais de 30 congregações. Estamos trabalhando para a honra e glória do nosso Deus. Estamos dando direcionamento aos irmãos na escolha de um pastor para a sua igreja. Como escolher um pastor que seja de acordo com a vontade de Deus? Eu sou membro de uma igreja batista há quase 60 anos. E como eu já sou membro há bastante tempo, eu já passei pela maioria dos cargos da igreja. E também já compus algumas comissões para a escolha do novo pastor. E aí eu quero chamar a atenção de você aqui, que talvez a sua igreja está sem um pastor, e aí a Igreja Batista ela toma as suas decisões todas em plenário. O presidente da igreja traz o assunto para o plenário, é discutido, é formada uma comissão e essa comissão vai trabalhar. Mas já são tomadas algumas deliberações nesta comissão. A escolha desse pastor ele deve obedecer um perfil, tanto um perfil bíblico como um perfil da nossa convenção, né? Então, é bom que seja esse pastor atrelado à Convenção Batista do Estado, o que você faz parte, no meu estado aqui, Estado do Espírito Santo, também atrelado à Convenção Batista, no caso a Convenção Batista Brasileira, qual eu faço parte, também tem a Convenção Batista Nacional, outras igrejas desejarem entrar por esse caminho, então toma essas decisões. Outra questão também que deve ser já tomado preliminarmente é se esse pastor que está vindo, ele faz parte da ordem dos pastores, se ele gosta de trabalhar com as organizações missionárias, que é muito importante, Homens Batista, Mulheres Batista, Mensageiro do Rei, Embaixador do Rei, Juventude Batista e tantos outros ministérios que compõem a nossa convenção. E saber se esse pastor também ele é a favor do plano cooperativo. É o nosso plano para que a gente possa evangelizar o nosso estado, o estado onde nós vivemos. Eu estou falando na nossa realidade aqui do Estado do Espírito Santo, né? Então, qual é a sua visão missionária? Qual é a visão desse pastor que você quer convidar para a sua igreja? Esse tem que ser o perfil que você vai fazer. Não é que ele seja gordo, que ele seja careca, que ele seja bonito, que ele seja assim. O perfil que eu estou dizendo aqui são as questões que vão surgir no dia a dia. Se ele é membro da Igreja Batista, se a família dele também participa de uma Igreja Batista, se é ligado à Ordem dos Pastores, se frequenta convenções, se frequenta a Ordem dos Pastores, se é filiado à Ordem dos Pastores. Então, como escolher um pastor para a sua igreja? Então, 10 princípios bíblicos para a escolha do seu pastor de acordo com a vontade de Deus. Primeiro ponto, avalie o caráter antes de avaliar os dons. Primeira coisa que a gente entende avaliar são os caráteres de acordo com a Bíblia Sagrada. Se nós lermos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Aqui está falando bispo, mas ele se aplica também em igrejas, em pastores. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, a primeira coisa que ele precisa ser, ele precisa ser uma pessoa de caráter. Ele precisa ser uma pessoa que ele passa confiança, marido de uma sua mulher e tal, e seja responsável, né? Então, nós entramos aqui para uma questão ética que a gente precisa trabalhar, né? Marido de uma sua mulher, um cara que seja fiel e que seja íntegro, que seja sóbrio, que seja sensato e que seja respeitável. Este é o primeiro ponto. Que não seja violento, que não seja briguento, que não seja amante somente do dinheiro, que não vai trabalhar, que não vai exercer o ministério somente
pelo dinheiro, que seja aquela pessoa hospitaleira que gosta de fazer visita, ou que receba visita, aquela pessoa que seja acolhedor, aquela pessoa que seja de acordo com a vontade de Deus, que tem um domínio próprio e uma vida disciplinada, né? Tanto na palavra de Deus como nas coisas do dia a dia, né? Então, o caráter, meu irmão, precede o talento no ministério. O caráter é a primeira coisa que a gente enxerga além do ministério. Segundo ponto, deve ser capaz de ensinar a palavra. Deve ser uma pessoa experiente na palavra, que tenha desenvoltura com a palavra, que conheça bem a palavra. Olha aqui o que diz lá no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, olha, retendo fiel e firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ele precisa estar conhecendo a palavra de Deus, para que ele possa estar ensinando e possa haver alguma contradição, ele está apto para ensinar a palavra de Deus. Então, o pastor precisa saber ensinar a palavra com fidelidade, refutar falsos ensinamentos, demonstrar maturidade bíblica, ter experiência com estudos sérios da palavra de Deus, procurar se aprofundar cada vez mais no estudo da palavra de Deus. Ser um bom orador não é o suficiente. Precisa também saber manejar bem a palavra de Deus. Terceiro ponto, uma vida espiritual consistente. O pastor da sua igreja ele precisa ter uma vida espiritual consistente para que ele possa estar também dando exemplo para outras pessoas, né? Então deve ser um homem de oração. O pastor tem que ser um homem de oração, tá? Olha o que diz aqui a palavra de Deus lá no livro de Gálatas, versículo 5, de 22 a 23. Ele fala aqui sobre os dons do Espírito Santo. Mas os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí vem uma série de coisas aí que a gente deve estar prestando atenção aí. O apóstolo Pedro, lá na sua carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, ele está dizendo assim, olha, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor deve servir de exemplo para os seus membros, os membros da sua igreja. Então, deve ser uma pessoa que deve estar sempre à frente da sua membresia, né? Então, meu irmão, a igreja ela vai sempre seguir o pastor, sempre seguir aquilo que o pastor mostra, não apenas aquilo que ele fala. A igreja sempre vai estar observando o pastor. Então, ele deve governar bem a sua casa. Quem governa bem a sua casa, ela pode também falar, ela pode também dirigir a palavra de Deus, né? Então, governar bem a sua própria casa é o terceiro tópico. Governar bem a sua casa está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Ele diz assim, que governe bem a sua casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? O apóstolo, aqui no texto, ele está puxando a orelha dos pastores. Se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como terá cuidado da palavra de Deus? Eu estou falando aqui de pastores, mas isso se aplica a toda a membresia, né? A todos os líderes, né? Todos os líderes de uma igreja, ela precisa estar bem ciente disso, né? Se não sabe liderar a sua casa com amor, com disciplina, com maturidade, como que ele vai liderar as coisas de Deus? Não tem condição, né, meu irmão? Então,
Os frutos da vida familiar dizem muito sobre o preparo espiritual. A vida familiar, ela vai falar bastante sobre a vida do pastor, né? Quinto ponto que nós queremos abordar: o reconhecimento na comunidade e não converso recentemente. O pastor que você vai escolher para a sua igreja, ele deve ser bem reconhecido dentro da comunidade, principalmente no lugar onde ele mora, principalmente no lugar onde ele está pastoreando. Ele não deve ser uma pessoa novo convertida, por exemplo, né? Ele não deve ser uma pessoa que chegou novo no evangelho, que chegou para aquela igreja recentemente, né? Olha o que diz aqui no livro de Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Ele chama de neófito. Neófito. Neófito não é palavrão. Neófito é a pessoa sem experiência. O pastor não deve ser uma pessoa sem experiência. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Não neófilo, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Muitas vezes, o que acontece é que quando uma pessoa chega novo no evangelho, vai logo para o seminário e aprende tudo de uma vez só, ele não adquiriu aquela experiência própria, e aí às vezes pode acontecer uma questão de orgulho. Olha só o que continua dizendo aqui no versículo 7. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Que tenha bom testemunho, que não caia na condenação do diabo. O diabo, ele arma armadilhas para o servo de Deus. O diabo, ele é traiçoeiro e ele vai armar armadilhas para que o pastor possa cair. Então, é necessário de que ele seja uma pessoa bem experimentada, ou seja, como o apóstolo diz aqui, não neófito, uma pessoa que não seja novo no evangelho, né? Então, ele precisa ter bom testemunho até daqueles que moram, aqueles que são de fora da igreja, tanto no bairro como na sua comunidade, no seu município onde mora. A igreja também deve ver nele um chamado confirmado por Deus. Ele tem de ter certeza do chamado que Deus chamou a ele para liderar. E aí, a liderança espiritual é reconhecida pela igreja. Não precisa de que as pessoas cheguem e falem assim: olha, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons do Espírito Santo. Não precisa disso. A igreja, ela vai ver que aquela pessoa ali, ela tem os frutos do Espírito Santo e ela vai se sentir tranquila, vai se sentir confortável. Sexto ponto, vamos lá. Ter um coração de pastor. Isto, meu irmão, é muito interessante. O pastor, ele precisa ter um coração de pastor. A igreja, meu irmão, não é uma empresa qual os pastores tomam conta de que ele manda do jeito que ele quer, de que ele desfaz do jeito que ele quer. Não. A igreja é um lugar que você forma líderes e líderes de rebanhos. O exemplo maior que nós vemos é em Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O pastor, ele tem de dar a vida pelas ovelhas. Mediante qualquer situação, o pastor deve estar sempre presente na igreja, deve estar sempre orientando para que as pessoas possam ver nele um pastor de verdade, né? Porque pode vir ventos de doutrina e o pastor está sempre atento, né? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O dinheiro, meu irmão, é muito importante. O dinheiro no final do mês é muito importante. A igreja, ela tem de saber pensar
com carinho nas prebendas do pastor. Mas isso não pode mediar o trabalho do pastor. Quando o pastor for convidado para a sua igreja, deve ser colocado tudo isso ali em cima da mesa. Se ele vai ter plano de saúde, se não vai ter plano de saúde, se vai ter casa própria, se vai ter carro próprio, se vai ter combustível próprio, qual é o salário do pastor. Tem de ver todas essas coisas. E o pastor, que ele é chamado por Deus, naturalmente, ele só vai pedir o sustento para si e para a sua casa. E lembrando, meu irmão, que o pastor tem mulheres, tem filhos e tem responsabilidades como qualquer homem, como qualquer um de nós. Então, meu irmão, o pastor precisa demonstrar um amor genuíno pelas pessoas. Precisa demonstrar esse amor genuíno com as pessoas e no cuidado com as almas que estão sob a sua responsabilidade. Ele precisa demonstrar um desejo de servir, não de dar ordem, não de mandar. O pastor, ele é servo da igreja também. O pastor precisa também ter humildade e ter compaixão das pessoas que estão do seu rebanho. O pastor é pastor e não é gerente, não é político e não é chefe. O pastor é aquele que ama as suas ovelhas. Sétimo ponto, está falando assim, olha, discernimento e oração. O pastor, ele precisa ter discernimento e precisa ser uma pessoa de oração. O pastor, ele precisa ter discernimento para todas as coisas. A Bíblia fala que nós devemos provar o Espírito, né? Provar as pessoas que estão chegando no nosso meio, observar, olhar atentamente, né? As coisas que estão chegando à igreja, as tendências que estão chegando dentro da igreja, a música que está chegando dentro da igreja, aquele irmão que é convidado para falar no culto do meio da semana, ou no culto quando o pastor não estiver, aquele diácono que já está servindo a igreja, né? Então o pastor ele deve ter discernimento para a escolha da sua liderança. Seu ministério de homens, seu ministério de mulheres, seu ministério de jovens, seu ministério de adolescente. E assim, ele vai não só ter esse discernimento pelas coisas que ele estudou, pela faculdade que ele fez, ou pelo seminário teológico que ele fez, mas o discernimento que é procurado em oração. É dentro da palavra de Deus. Todas as nossas coisas nós levamos a Deus em oração. E isto nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que está dizendo assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que o texto que está falando que eles jejuaram e oraram antes de qualquer coisa, antes de ministrar sobre a vida de qualquer pessoa, dos líderes da sua igreja, eles oraram e jejuaram para que pudessem estar tomando essa deliberação. Então, meu irmão, a escolha dos líderes da igreja primitiva, ela foi feita com base na oração, no jejum, na escuta sensível do Espírito Santo. A igreja precisa buscar a direção espiritual e não direção meramente administrativas. Claro, tem um momento administrativo que tem de ser tomado algumas decisões, mas, enquanto pode, procurar sempre a direção do Espírito Santo, em todo o tempo, para que você não seja pego de surpresa. Ponto 8 do nosso estudo. O alinhamento com a doutrina da igreja. O pastor deve estar alinhado com a doutrina da sua igreja. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, porque as nossas convenções, vou falar aqui da Igreja Batista, qual é o seu membro, tem a Convenção Batista Brasileira, tem a Convenção Batista Nacional, tem outras convenções por aí. A Igreja Assembleia tem uma porção de convenções, né? E Adventista também. E assim, se você for escolher o pastor para a sua igreja,
procura saber o seu alinhamento doutrinário. O que ele crê? Como que ele trata certos assuntos à luz da palavra de Deus, né? Então, esse pastor deve estar sempre concordando com a doutrina e o alinhamento da denominação o qual ele está sendo convidado. Não vale você convidar um pastor e aí o pastor chega lá e fala assim, olha, vamos mudar tudo aqui. Eu não creio que a questão do Espírito Santo é dessa forma, a palavra de Deus ela precisa ser atualizada, a igreja não precisa de diáconos. Então, todas essas coisas precisam ver antes, para que você não possa ser pego de surpresa. Outra coisa também, como que ele lida com a denominação de um modo geral, com os pastores do seu relacionamento, com a Convenção Batista do seu estado, com a Convenção Batista brasileira, como é que está o alinhamento dele com a sua convenção. Então, meu irmão, concordar com as doutrinas da igreja qual você foi convidado, o pastor foi convidado, isso faz parte do trabalho desta comissão que vai trabalhar para trazer um pastor. Outra coisa também é ser transparente com os seus entendimentos teológicos. Sempre a base do povo batista, a base sempre é a Bíblia Sagrada. Não é o acho. Não é, eu vi assim lá em outra igreja, eu vou aplicar aqui, eu acho que isso é interessante. Não é desta forma. Ser transparente sobre os seus entendimentos teológicos. O que diz a Bíblia sobre oração, sobre jejum, sobre o Espírito Santo e sobre diversas outras coisas que nós lidamos dia a dia. E aí, isso aí vai trazer um conforto e vai evitar conflitos e confrontos doutrinários no futuro. Outra coisa também que nós precisamos observar aqui, vai no ponto 9 do nosso estudo, é servir voluntariamente, não por interesse. Entenderam? Servir voluntariamente, não por interesse. E aqui vem outra observação. Todo trabalhador é digno do seu salário. Na hora de sentar com o pastor para convidá-lo. Então, muitos pastores, eles exercem função, né? Seja enfermeiros, seja psicólogos, terapeuta, professores, mas muitas igrejas desejam ter um pastor de tempo integral. E aí, quando você tem um pastor de tempo integral, precisa de que a igreja esteja assumindo toda a responsabilidade com esse pastor. Então, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha a observação aqui. Então, meu irmão, ninguém deve ter ganância. Igreja de Deus não é lugar de você ficar rico. Igreja de Deus não é lugar para você estar almejando, recebendo o maior salário da sua associação. Na Igreja de Deus eu trabalho voluntário e nem por ganância. Tem de ser sempre com ânimo pronto para servir ao nosso Deus e à igreja. Então, meu irmão, o pastor deve liderar por amor às pessoas, não por dinheiro, não por posição social, nem por poder, nem por ambição pessoal. O motivo deve ser a vocação e não apenas o dinheiro. 10º ponto, o pastor deve buscar o crescimento, deve sempre procurar o crescimento espiritual. E é bom a gente saber o que o pastor gosta de ler, né? O que ele indica para as suas ovelhas lerem, qual o congresso que ele tem participado, quais convenções que ele tem ido, quais os cursos que ele frequenta. A igreja pode encaminhá-lo também para curso, para as assembleias, para as convenções, né? E esse pastor ele deve ser sempre ensinável.
E aí vai chegar uma hora que ele vai chegar e vai falar assim, olha, eu não sei certo assunto, eu vou procurar aprender, eu vou procurar descobrir e vou trazer de volta, né? Então, que seja ensinável, que seja humilde, que seja aberto a correções, disposto a crescer espiritualmente e ministerialmente. Essa deve ser algumas tarefas que o pastor deve observar. Então, meu irmão, a escolha do pastor deve passar pelo caráter, pela maturidade, pela capacidade de ensinar, pelo bom testemunho e pelo chamado reconhecido pelo coração de servo também e oração e direção do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado dessa nossa palestra e se você gostou, entra aqui no nosso YouTube, curte, compartilha, pode fazer o comentário, pode mandar o comentário para mim que eu vou estar feliz em receber o seu comentário e vamos procurar crescer mais. Fica com Deus, em nome de Jesus.